Então, nessa questão tem isso aqui, fluxo por polo de um gerador bipolar. Então ele tem dois polos, P igual a 2 polos, e esse fluxo é 0,1 Weber. Ele, o gerador, é acionado a uma velocidade de 1500 RPM. A fim de que se induza uma tensão de 20 volts por bobina, então por bobina no caso, tensão induzida é 20 volts por bobina, calcule. Então aqui, letra A, o tempo necessário para completar-se um quarto de volta, ou seja, para sair de 0 até o fluxo máximo por polo. Então ele quer um ΔT, para que ele faça um Δθ, que vai de 0 até o fluxo máximo por polo, que é um quarto de volta. No caso, a máquina são dois polos. Então, quarto de volta é π sobre 2, né? 90 graus. Então, Δπ sobre 2 radianos. Okay? Então, ele quer saber esse tempo aí. A gente pode achar esse tempo, no caso, como a máquina é de dois polos, tempo para ele fazer isso aqui, né, para ele completar esse percurso de π sobre 2 radianos, está ligado com a rotação dele em radiano por segundo. Por exemplo, vamos transformar aqui essa rotação de RPM para radiano por segundo. Então, nós temos que, se a gente multiplicar isso por π sobre 30, né, multiplicando 1500 vezes π dá 4.700 dividido por 30. Então temos 157 radiano por segundo. 157 radiano por segundo. Certo? E quem é ômega? Ômega é exatamente Δθ por ΔT. Então quem é o ΔT? Vai ser Δθ sobre ômega. Ou seja, Δθ está aqui, π sobre 2. O ômega aqui, 157. Então, levando isso aí para a calculadora, eu já tinha aqui na minha calculadora o 157, então eu vou fazer 1 sobre x, multiplicar isso por π e dividir por 2. Então temos isso aí, vai ser 0,01 segundos, e aí é exato. Então ΔT 0,01 segundos. Então temos aí o tempo necessário para completar um quarto de volta, né? Só fazer uso do próprio ômega aí que foi dado na questão, né? A rotação. Então aí a letra A. Letra B. O número de espiras em série por bobina. Então, como é que a gente vai saber isso? Seguinte. Então ele quer o número de espiras, ele quer o N. Certo? Então, ele disse que a tensão induzida por bobina está aqui, 20 volts. Certo? Então, quem é essa tensão induzida? A tensão induzida, aqui é um valor médio, né? Esse aqui é um valor médio, porque se a gente vê como é, por exemplo, aqui ele falou que essa tensão induzida é em 1/4 de volta. Ó, a fim de que se induza uma tensão de 20 volts por bobina, né, e o movimento é de 1/4 de volta, nós temos o seguinte: com uma bobina dessa em 1/4 de volta,
Digamos, vou desenhar aqui, temos aqui o Polo Norte, um Polo Sul. Se a gente colocar aqui uma bobina, aqui o eixo de rotação, essa bobina em 1/4 de volta, né, que é exatamente isso aqui, ela vai ter uma tensão média induzida. E se a gente fosse ver, por exemplo, essa posição inicial aqui, a tensão induzida aqui ela é máxima, e quando ela chegasse na vertical, a posição seria mínima, de forma que se a gente colocasse de forma gráfica, a gente ia ver que essa tensão induzida ela seria como se fosse 1/4 de uma senoide. Aqui é o E, tem que ser o médio, e aqui o tempo, ou se quiser o θ, poderia ser também. Então teria isso aqui. Então na média, em 1/4 de volta, tem-se que essa tensão é isso aqui, 20 volts por bobina. E como é que a gente acha esse valor médio e essa tensão média em 1/4 de volta? Basicamente, aplicando a lei de Faraday. Essa tensão induzida em uma espira só, seria delta fluxo dividido por ΔT. Só que, como nós vamos ter N espiras, que é justamente o que a gente quer saber, multiplica aqui por N, vamos ter essa tensão. Então, ó, nós temos o E médio, que ele deu aqui, temos o tempo, queremos saber o N, como é que a gente sabe o delta fluxo? Ora, nessa situação aqui, o fluxo era mínimo. Quando ela completar 1/4 de volta, a bobina vai estar abarcando todo o fluxo do polo que foi dado aqui, certo? Então, o nosso delta fluxo, certo? Ele é o fluxo final, que é tudo isso aqui, menos o inicial, então ele é exatamente o fluxo total ali, 0,1 Weber. Então, vamos isolar aqui o N e substituir. Então, nosso N vai ser... O sinal nós podemos tirar, porque ele tem mais a ver com questões de polaridade, certo? Então, não vou considerar aqui o sinal. Então, nosso N vai ser o E médio vezes o ΔT dividido pelo delta fluxo, que é o E médio 20 vezes ΔT 0,01 e o delta fluxo 0,1. Portanto, o nosso número de espiras vai ser igual. Vamos colocar aí na calculadora. 20 vezes 0,01 dividido por 0,1 dá exatamente 2. Então, o N vai ser 2 espiras. Estou colocando aqui 2 espiras, né, por bobina. Fazendo aqui um destaquezinho. Vou ajeitar aqui para sobrepor a fórmula. Então, tá aí essa questão. Questão bem simples.